Fala galera, tudo bem? Rodolfo Marques do Vamos Pra Bolsa aqui, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os fundos imobiliários de lajes corporativas e os fundos imobiliários de shoppings, porque para mim são os fundos imobiliários que mais tendem a se beneficiar de uma retomada econômica, porque nós estamos vivendo um cenário aqui no Brasil que de fato a vacinação está avançando bastante, inclusive passamos níveis aí dos Estados Unidos, e é algo bem interessante a ser considerado, porque esses fundos imobiliários sofreram por muito tempo, só que eu acredito que daqui pra frente as coisas podem mudar. Então confere esse vídeo até o final. E bom, se é a sua primeira vez aqui no canal do Trademap, já aproveita para se inscrever, para deixar o seu like, porque toda semana tem muito conteúdo de valor aqui no canal do Trademap. E bom, temos algumas coisas importantes a serem consideradas nessa retomada econômica, galera, porque os fundos imobiliários estão há alguns meses sofrendo já, porque muitos investidores ficaram receosos em relação a como que seriam os imóveis em meio à pandemia, se eles teriam ali uma vacância maior, né, ou seja, uma não ocupação, mas não foi isso que nós tivemos, né? Mas evidentemente que cada segmento atuou de alguma forma, né? Teve de certa forma impactos e nós queremos tratar disso aqui com vocês, tá? Mas antes, só para trazer aqui algumas informações, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos em um percentual de população adulta vacinada. Então, mais de 70% dos brasileiros adultos estão vacinados, pelo menos com a primeira dose aqui no Brasil. E isso reforça a questão de uma reabertura econômica que pode ser mais interessante, mais pessoas indo para os escritórios, mais pessoas indo para os shoppings, e isso tende a ser bem interessante, tá bom? Dado esse contexto, né, que, poxa, o Brasil está com essa maior vacinação, em tese podemos reduzir o isolamento social e temos o mais próximo de uma vida normal possível, nós temos que olhar aqui para algumas coisas, tá? E o primeiro fator que eu quero mostrar para vocês é do quanto os fundos imobiliários de lajes corporativas eles podem estar interessantes, tá? Então aqui eu tô com o fundo imobiliário Vino11, tá? Aqui eu tô com a lâmina dele pelo Trademap. A gente consegue inclusive pegar aqui documentos e ver o próprio relatório gerencial para entender um pouco mais desse fundo imobiliário, né? Então ele está localizado aqui no Rio de Janeiro, ele está localizado também em São Paulo e ele tem inúmeros empreendimentos, né, que ele consegue ter nessas cidades com um bom padrão construtivo, e a gente consegue ver aqui, ó, que ele está com uma ocupação média bem interessante, tá bom? Então, ó, ele está com uma ocupação aqui, ó, de 99,3% de todo o empreendimento. Já quando nós pensamos na média do mercado de escritórios, está ali em 80,9%, ou seja, ele é um fundo imobiliário que está conseguindo estar bem ocupado, tá? Somado a isso, ele também não tem inadimplência, né? Todos os inquilinos estão adimplentes, todos os inquilinos estão pagando certinho para eles, então reitera aquela grande questão, né? Muitos investidores estavam receosos porque, poxa, fundo imobiliário de laje corporativa não vai ser mais utilizado, todo mundo vai ficar em home office e tudo mais, e não é isso que está acontecendo, né? Porque a ocupação está aumentando, a inadimplência está lá embaixo, e isso chama muita atenção, tá? Tem aqui, ó, inúmeros locatários para esses imóveis, tem a DHL, tem aqui a Camicado, tem capital aberto em bolsa, uma empresa da Renner, tem a WeWork, tem a CIA, tem a 20 Partners, enfim, tem inúmeros locatários em empreendimentos espalhados em São Paulo e no Rio de Janeiro, beleza? Então é bem interessante quando a gente olha para isso, porque olha a quantidade de imóveis que nós temos, ou seja, tem uma boa diversificação e são 9 imóveis que estão debaixo do guarda-chuva do fundo. E aí quando nós olhamos aqui rendimentos, galera, olha isso, né? Ó, quando nós olhamos ali do cenário de pandemia ali, né, agosto do ano passado até o momento, ele está aumentando a sua distribuição de rendimento, tanto que ele está distribuindo aqui, ó, 0,46 ao mês. O que é algo bem interessante, tá? Se nós olharmos aqui uma janela de 2 anos, por exemplo, ó, e nós pensarmos aqui no pré-pandemia ele estava distribuindo algo em torno de 0,35 ao mês. Hoje em dia ele está distribuindo 0,46, ou seja, está distribuindo mais do que no cenário pré-pandemia, ou seja, esse foi um tipo de fundo imobiliário que se beneficiou desse cenário e está conseguindo trazer ótimas distribuições ali ao investidor, tá? Ó, nos últimos 12 meses ele pagou 8,74% de dividendo para o investidor, o que é bem interessante, beleza? E assim,
Tem, evidentemente, alguns fundos imobiliários de lajes corporativas que estão com uma vacância um pouco maior, tá? O VINO11 acaba sendo aí um fundo um pouco fora da curva, só que a gente está vendo esse movimento já de que mais gestores de fundos imobiliários estão tendo uma maior demanda e os imóveis estão sendo mais ocupados. Então, temos uma boa sinalização para esses imóveis aí de lajes corporativas, tá? Um outro ponto, galera, que eu quero tratar com vocês é sobre os fundos imobiliários de shoppings, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, o XPML11, que é um dos principais fundos imobiliários de shoppings que nós temos aí na Bolsa. Ele tem inúmeros shoppings aí com um altíssimo padrão construtivo, como o Shopping Cidade de São Paulo, que fica no coração da Paulista. Então a gente consegue ter aqui uma boa diversificação, tem também o próprio Outlet de Catarina. Então é um nível de padrão construtivo, um nível de localização de shopping de fato bem interessante, tá bom? E aqui no relatório gerencial, né, como sempre, tem muitas informações e aqui dá para ver, né, todos os shoppings que ele tem dentro do portfólio. Aqui em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem no Rio Grande do Norte, tem na Bahia, tem no Amazonas. Então dá para ver que de fato ele está crescendo e está expandindo ao longo do tempo. E aquela grande questão, né, galera? O brasileiro gosta de ir para shopping, é um lugar onde você consegue estar ali com a família, é um lugar onde você consegue ter ali uma boa segurança, então é algo bem interessante, tá? E aí quando nós vamos aqui para os resultados dos shoppings, a gente consegue ver, né, que, poxa, tiveram cenários ali que os shoppings ficaram fechados, né? Eles não conseguiram receitar em virtude de lockdown. Então, por exemplo, no ano passado, muitos shoppings ali, agosto foi um mês bem complicado para eles, né? Junho também, né? Então, a partir de março a gente conseguiu ver ali um cenário mais complicado, né? Tanto que ele não fez distribuição de março até maio, né? Só em junho que ele voltou a fazer distribuição, que, poxa, ainda eram pequenas, elas foram retomando ali. Quando a gente chegou ali em janeiro, teve uma grande distribuição, mas logo em seguida, né, no início desse ano, nós tivemos ali a segunda onda do coronavírus, e aí os resultados foram impactados de novo, e agora a gente está vendo um cenário de retomada, né, ou seja, os shoppings eles estão voltando a ser bem lucrativos, tanto que esse fundo aqui, o XPML11, ele pagou 0,60 por cota, valores que ele pagava ali no pré-pandemia. Então dá para ver que é de fato um segmento que ele está conseguindo voltar ao seu nível de lucratividade, porque as pessoas estão voltando para os shoppings, elas mais vacinadas tendem a ter uma tranquilidade maior e está tudo voltando à sua normalidade, né? E quando nós olhamos aqui para a relação preço-valor patrimonial, ele é um fundo que está negociando abaixo do seu valor patrimonial, né? E quando a gente olha aqui o histórico, ele tende aí a negociar acima do seu valor patrimonial quando o mercado está mais aquecido. Quando ele está mais para baixo, ele tende a não conseguir ir tão bem, mas está num cenário construtivo, né? Os resultados eles estão voltando e nos últimos 12 meses, se você olhar, o rendimento foi bem baixo, né, de 4,59, tá bom? Só que a gente tem que pensar que tiveram muitos alavancos aqui. Quando a gente pensar aqui no último rendimento, que foi de 0,60, e a gente pensar isso aí em 12 meses, né, se o fundo conseguir manter essa distribuição por 12 meses, a gente está falando de mais de 7% ao ano isento de imposto, beleza? Então, algo bem interessante aí a ser considerado. E não é o fim dos fundos imobiliários, tá, galera? Acho que eles estão mais fortes do que nunca. Isso mostra a resiliência dessa classe de ativos. E quero saber de vocês, qual fundo imobiliário de laje corporativa ou shopping center você mais gosta e tem na sua carteira? Deixa aqui nos comentários. Se curtiu esse conteúdo, deixa o seu like. Se não está inscrito aqui no canal do TradeMap, aproveita para se inscrever e tamo junto.